Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, contigo tá tudo bem. Hoje a lição vai ser sobre os 10 mandamentos, sobre as leis de Deus que Deus escreveu para Moisés. Só que antes de a tia falar sobre a lição, contar a historinha, o tio vai fazer uma oração. Então o tio quer que vocês todos fechem os olhinhos, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, te peço, ó Pai, pela vida de nossas crianças, pela vida dos professores, e peço, ó Pai, que a historinha de hoje, sobre os 10 mandamentos, chegue traduzido para cada criança, para o conhecimento de cada idade, e que elas possam guardar em seus corações essa lição, Pai. Esteja com ela, abençoando as crianças, abençoando a professora, e peço, ó Pai, que abençoe a nossa igreja também, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Crianças, vocês prestam bem atenção nessa historinha que é muito boa, para vocês aprenderem sobre as leis dos 10 mandamentos, tá bom? O tio ama vocês, ó. Beijinho, beijo, beijão. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, maciel, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, maciel, a Ele ministramos o louvor. A Ele ministramos o louvor. Olá, crianças, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa lição, nosso aprendizado a respeito dos 10 mandamentos. Vocês se lembram que na semana passada nós aprendemos que Deus chamou Moisés para que ele subisse no monte e lá ele desse algumas instruções para o seu povo. Então hoje nós vamos ver o que aconteceu com Moisés enquanto ele estava no monte. Mas antes, queria compartilhar com vocês uma coisa. Existem pessoas por aí que dizem que existem vários deuses e que todos eles levam ao mesmo caminho, o caminho do céu ou o caminho da bondade. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? É o que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender hoje que só existe um único Deus. E é este Deus que nós servimos, que nós amamos e que nós cremos e confiamos. E é este Deus que nós aprendemos as histórias sobre Ele reveladas aqui na Escritura. Por mais que as pessoas aí fora venham dizer que creem em outras coisas, em outros deuses, há povos que creem que o sol é um Deus, que a árvore é um Deus, que as plantas, os animais, mas existe um único Deus, que é o nosso Deus, que
que está revelado aqui nesta palavra. E é sobre ele que nós vamos aprender hoje e vamos aprender 2 mandamentos que nos vão ensinar que só existe um único Deus e que é somente a este Deus que nós devemos adorar. Então, para começar, vamos lembrar aqui que Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo algumas instruções de Deus. Uma das instruções que ele estava recebendo ali eram as leis e aquela dos 10 mandamentos, aonde Deus estaria revelando para Moisés quais seriam as regras que deveríamos cumprir aqui para servir ao nosso Deus, né? E aí, o primeiro mandamento, Deus falou para Moisés, está aqui escrito em Êxodo 20. Vou ler para vocês. Deus falou para Moisés assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E aí ele diz o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. E depois ele diz o segundo mandamento. Por que ele diz não terás outros deuses diante de mim? Porque, como eu disse para vocês, só existe um único Deus, que é este Deus que nós devemos servir. Ele é o Criador, Ele quem fez todas as coisas, foi Ele quem nos fez, e Ele nos ama, e Ele nos deu a sua palavra. E Ele diz então no segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Então Deus estava falando que ele não queria que ninguém fizesse outros ídolos, outras coisas que substituíssem o único Deus que existe, que é o verdadeiro Deus que nós cremos, que está revelado em sua palavra. Mas enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo todas essas mensagens de Deus, os mandamentos e algumas instruções de como o povo deveria caminhar e servir a Deus, o povo chegou para Moisés e falou, para Moisés não, para o irmão dele que estava lá, chamado Arão, e eles falaram assim: nossa, Moisés está demorando muito, Moisés não volta, sabe, a gente não sabe mais o que vai acontecer com ele. E chamou Arão e falou assim: olha, Arão, vamos fazer o seguinte, nós queremos um Deus, nós queremos alguém que a gente possa adorar, ajuda a gente, faz alguma coisa pra gente. E aí Arão pediu para eles darem tudo o que eles tivessem lá, que fosse de grande valor, as coisas que eles tivessem de ouro, brincos, colares, pulseiras deles, dos filhos, dos irmãos, de todos da família. E todos lá foram entregaram todos esses utensílios de ouro, e Arão pegou todos esses utensílios e colocou lá num caldeirão, colocou uma forma lá, e preparou alguma coisa para que pudesse agradar o povo. E o povo estava prestes a quebrar o segundo mandamento, né? Que a gente não deve fazer o quê? Não deve adorar, não deve dar culto a outros deuses. E quando Arão tirou, então, aquele objeto de dentro do molde que ele colocou, e derreteu todo aquele ouro, saiu um bezerro de ouro. Ele poliu, deixou ele brilhando, montou um altar, e as pessoas lá, o povo de Israel, começou a adorar aquele bezerro, dizendo até: olha aqui, este Deus que tirou vocês do Egito. Mas este aqui não era o verdadeiro Deus, não é o Deus que eles deveriam adorar, não era o único Deus. E infelizmente o povo ali se esqueceu do verdadeiro Deus, daquele Deus que cuidou deles. Em que momento que Deus cuidou deles? Em todo momento que eles estavam ali no deserto. Deus mandou um maná,
mandou comida, Deus deu água para eles beberem da rocha. Deus cuidou daquele povo o tempo todo. E o povo se esqueceu disso tudo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm a mania de achar que todas as coisas podem levar a Deus, que todas as religiões levam a Deus e que tudo agrada a Deus e que esses deuses, essas religiões são verdadeiras. Mas o que nós aprendemos? Que só existe um único Deus. Este Deus que está revelado aonde? Nesta palavra. E é este Deus que nós devemos adorar, o Deus verdadeiro. E ele ensinou um mandamento aqui na palavra de Deus. E ele falou através de Jesus, quando alguém perguntou para Jesus assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, deve seguir este mandamento. A palavra de Deus diz que você deve amar a Deus de todo o seu coração. Você deve seguir a lei de Deus, seguir a palavra de Deus. Uma vez que Jesus morreu na cruz por você, te salvou, deu a sua própria vida, a única coisa que ele requer de você, depois que você tem o Senhor Jesus no seu coração, é que você o ame de todo o seu coração, com toda a sua força. E assim você pode mostrar a Deus que você o ama, fazendo o quê? Tudo que agrada a Ele, em casa, seja quando você estiver na escola, estudando, brincando, você deve demonstrar o seu amor a Deus de todo o seu coração, sendo obediente, fazendo as coisas corretamente. É isso que Deus quer de nós. Nós demonstramos o amor a Deus através da nossa obediência, através da nossa dedicação às coisas de Deus e também ao nosso amor a Deus demonstrado pelas nossas atitudes. Fácil é? Claro que não. Assim como não estava sendo fácil para aquele povo que estava longe de Moisés, ele que o instruía, e eles pediram outro Deus, não estava sendo fácil para eles, assim também não é fácil para a gente, né, seguir a Deus. Mas enquanto Moisés estava lá e o povo adorando, Deus falou para Moisés: olha, melhor você descer, porque o povo está lá se desviando do caminho correto. E ele estava com Josué. E Josué ouviu um barulho, uma gritaria. E ele achou que estava tendo uma guerra. E Moisés já sabia que Deus já tinha falado para ele que o povo estava pecando, porque estava adorando outro Deus. E eles desceram então para ir ver o que estava acontecendo. E quando Moisés chegou lá e viu aquele povo seguindo outro Deus, adorando o bezerro, Moisés ficou tão triste. Ele ficou tão triste, tão bravo, que ele pegou as tábuas que estavam em suas mãos e jogou e arremessou no chão para mostrar ali, não só que ele estava com raiva, mas que eles quebraram a aliança que eles haviam feito com Deus e com Moisés, porque eles prometeram que eles iriam obedecer a Deus naquele momento em que eles estavam no deserto com Moisés e Arão. Mas eles não cumpriram e eles quebraram então a promessa deles, né? E Moisés acabou quebrando as tábuas da lei ali diante do povo. E, claro, deu uma punição ao povo. Ele queimou aquele bezerro de ouro, destruiu. A Bíblia diz que ele jogou no rio, fez eles beberem a água. Morreram muitas pessoas. Foi uma cena muito triste que aconteceu ali, porque o povo pecou contra Deus. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus, ele é bom, ele é misericordioso, ele é paciente, ele tem muito amor e ele é fiel.
E ele mantém o seu amor pelas pessoas e perdoa. Moisés intercedeu por aquele povo diante de Deus e Deus continuou cuidando do povo de Israel, apesar de eles terem recebido a sua punição. E eu quero perguntar para você, que já faz parte aí do povo de Deus, que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, você tem ouvido atentamente o que Deus lhe diz por meio da Bíblia? Você tem pedido para Ele ajudar você? Para Ele cuidar de você? E você tem pedido para que Ele ajude você a amar a Deus de todo o seu coração? Se você ainda não tem feito isso, você precisa pedir para Jesus te ajudar. E se você ainda não tem o Senhor Jesus no seu coração, você precisa pedir para Ele ser o Salvador da sua vida, reconhecendo que Deus te amou tanto que Ele deu o seu único Filho Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. E nós cremos num Deus que não está morto, que está vivo e que ressuscitou. E Ele quer cuidar de nós a cada dia. Ele nos ama. E você pode pedir para o Senhor Jesus entrar no seu coração e ser o Salvador da sua vida. E cuidar de você a cada dia. Depois que Moisés puniu o povo, conversou com o povo lá, ele voltou ao monte e a Bíblia diz que ele ficou lá uns 40 dias e lá ele levou a tábuas, Deus o ajudou ali, ele escreveu os 10 mandamentos novamente. Moisés ficou um tempo lá e quando Moisés voltou, o rosto de Moisés brilhava, resplandecia, as pessoas ficaram até assustadas e admiradas de ver que realmente Moisés estava na presença de Deus, né? Que Deus havia ali ensinado a Moisés para que Moisés ensinasse ao povo. Sabe, hoje a gente não vai fazer um bezerro de ouro para adorar, mas existem muitas coisas que nós transformamos em ídolos, que as pessoas adoram. Às vezes um time de futebol, às vezes um jogo, às vezes um santo, um astro da TV ou do esporte. Sempre tem alguma coisa que nós como pessoas temos a tendência de adorar mais do que a Deus e de querer mais do que a Deus. Só que Deus quer que nós lembremos que só existe um único Deus e que nada disso pode substituir o nosso Deus. A gente pode gostar das pessoas, pode dedicar tempo para as pessoas, mas também temos que lembrar que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, servir a Deus e ter Ele como o único Senhor das nossas vidas. Hoje nós vamos memorizar os mandamentos. Então vamos começar memorizando o primeiro mandamento e vamos fazer um resumo dele. Então eu vou perguntar para Débora, qual é o primeiro mandamento? Débora, qual é o primeiro mandamento? Amar Deus. Agora a Esther vai falar o segundo mandamento. Esther, qual é o segundo mandamento? Não ter outro Deus senão o Senhor. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu sou
bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que o submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grande.